Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Isabela Mendes e estamos iniciando hoje a nossa sexta aula de língua portuguesa. Desde já, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito, e também deixar nos comentários informações sobre a vida escolar de vocês, como vocês já vêm fazendo todas as semanas, né? Como o nome, a série e a escola que vocês estudam, tá bem? E também as possíveis dúvidas sobre a aula de hoje. Vejam só, como estamos fazendo, né, toda semana, no início da aula, começamos com a correção da atividade de língua portuguesa que foi solicitada a vocês na semana anterior, na semana passada, tá certo? Então, vamos lá fazer a correção. Peguem o caderno de vocês, tá certo? Para vocês acompanharem a correção comigo, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: relacione as frases em que é empregada a palavra remédio a seus significados, escrevendo nos parênteses a letra adequada. Então, vejam só, a primeira questão, né, tem como palavra principal a palavra remédio, né? E como vocês viram na aula passada, uma palavra pode ter outros sinônimos, outros significados, que é o caso de remédio, que vai depender do contexto da palavra. Então, as alternativas corretas seriam: primeira, letra B; segunda, letra A; terceira, letra D; e a quarta, letra C, tá certo? Já a segunda questão, vocês deveriam ter reescrito essas frases, que vocês podem acompanhar aí no slide que está aparecendo para vocês, e substituírem essas palavras que estão em destaque, né, por palavras sinônimas, né? Vejam só, a letra A diz assim: as mulheres belas geralmente são valiosas. Então, poderia ficar da seguinte forma: as mulheres bonitas geralmente são vaidosas. Letra B: ouvimos um estrondo muito forte quando a bomba explodiu. Então, qual palavra nós poderíamos substituir por estrondo, que continuasse fazendo o mesmo sentido? Então, poderíamos colocar, então, barulho, né? Que é o caso da resposta da letra B. Já a letra C diz o seguinte: esqueceu o pão na torradeira e ele ficou estorricado. Então, qual palavrinha nós poderíamos substituir por estorricado? Então, ficaria da seguinte forma: esqueceu o pão na torradeira e ele ficou queimado, certo? Então, queimado poderia ser um sinônimo de estorricado. E a letra D é a palavra desconsolado, que nós poderíamos substituir por triste e iria fazer o mesmo sentido, tá certo? Então, fizemos aí a correção da primeira e da segunda questão. Já a terceira questão, né, foi com base no estudo das palavras antônimas, né? Vocês lembram o que os antônimos representam? Então, eles são palavras contrárias, né? Então, a letra A diz o seguinte: naquele dia, ela estava muito calma. Então, qual o oposto de calma? Então, agitada. Então, naquele dia, ela estava muito agitada, certo? Letra B: Maria é a primeira da fila. Então, qual o oposto de primeira? Última, certo? Letra C: foi uma maneira agradável de dizer adeus. Então, a palavrinha que nós poderíamos substituir o antônimo no caso de agradável é desagradável, certo? A letra D: as terras são férteis. Então, qual o antônimo? Inférteis ou improdutivas. E a letra E: era uma criatura doce e delicada. Então, doce poderia ser amarga, né? E delicada, o antônimo indelicada, tá certo? E a quarta questão foi solicitado que vocês respondessem
Qual o significado dos sinônimos e das palavras que são antônimas, certo? Então, letra A ficaria da seguinte forma. A sinonímia indica a capacidade das palavras apresentarem significados semelhantes, ou seja, são palavras que possuem significados próximos, né, o que chamamos de sinônimos. Já os antônimos, né, a antonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados diferentes, portanto, contrários, certo? Os antônimos. A quinta questão foi com base em um textinho que vocês fizeram a leitura, né, que diz o seguinte: na caracterização dos personagens da obra Demais, a autora empregou diferentes antônimos. Identifique-os. São antônimos, né, as palavras que apresentam significados opostos. Então, ficaria da seguinte forma a resposta da quinta questão: parecidos, diferentes; pequeninos, grandes; apegados, independentes; rápidos, vagarosos. A sexta questão vocês deveriam assinalar a alternativa correta, certo? Também com base nas palavras antônimas. Então, a alternativa correta é a terceira, que diz o seguinte: João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. Então, nós temos aí certo e errado, portanto, palavras antônimas, certo? Então, nós concluímos aqui a correção da atividade 4. Espero que vocês tenham gostado, né? E vamos agora dar início ao conteúdo de hoje, certo? Corrigindo a correção da atividade 5. Nós vamos iniciar agora a explicação de um novo conteúdo, que, na verdade, esse conteúdo da aula de hoje vai dar continuidade ao assunto da aula passada, né? Porque vocês acompanharam comigo que palavras diferentes, nós vimos, aliás, que as palavras podem expressar significados diferentes, né? Ou até mesmo semelhantes, que é o caso das palavras sinônimas, que apesar de serem escritas de uma forma diferente, elas podem uma substituir a outra, apresentando significados parecidos. Ou até mesmo as palavras podem apresentar significados opostos, né? Ou seja, o contrário. Nesse caso, são as palavras antônimas. Então, hoje, nós continuaremos a estudar sobre a formação das palavras, certo? Vejam só essa imagem que aparece aí para vocês, bem colorida. Então, todas essas palavrinhas, né, que são representadas cada uma por uma cor, mostra para nós os processos de formação de palavras, né, como a derivação, composição, onomatopeia, hibridismo, a sigla, o neologismo, a redução e o estrangeirismo. Então, na aula de hoje, vamos analisar um pouco sobre a formação, o processo de formação das palavras. Então, antes de nós analisarmos o processo de formação das palavras, nós temos que entender, né, que cada palavra possui uma estrutura. Vocês sabiam que todas as palavras que existem no mundo, todas as palavrinhas que você fala no seu dia a dia, que você digita na sua rede social, vocês sabiam que cada palavra individualmente possui uma estrutura? Vocês sabiam disso? Então, vamos analisar qual é essa estrutura da palavra, certo? Então, vejam só. Primeiramente, importante, toda palavra possui um radical. E o que é um radical, professora? Vejam aí no slide. Radical é o elemento básico, né? O radical terá o significado da palavra. E ele não será alterado de forma nenhuma. Então, não podemos diminuir letras jamais do radical, tá certo? Vamos ver um exemplo para vocês entenderem melhor? Então, vejam aí. Eu tenho a palavra ferro. Vejam, né, no slide que está destacado aí para vocês
com a cor vermelha apenas o radical da palavra, que no caso é FERR. Esse é o radical da palavra que contém o significado dela. E, através desse radical, eu posso criar outras palavras, dando novos significados, novos sentidos a esse radical com outras palavras, que é o caso da segunda palavra que está ao lado da palavra ferro, que é a palavra ferrugem. Então, vejam aí, o radical da palavra permaneceu, que é o FERR, e foi acrescentado a esse radical novas letrinhas, formando uma nova palavra e dando um outro significado. O mesmo acontece com a palavra flor, né, que tem como radical toda a palavra, certo? Flor. Mas, através desse radical, eu posso criar outras palavras, como floricultura, florista, floresta. Então, vejam, o radical da palavra sempre vai permanecer. O que vai mudar são as palavras que serão acrescentadas depois ou antes desse radical, que é o caso que nós vamos ver agora, tá certo? Então, nós temos aí, na estrutura das palavrinhas, além do radical, nós temos os afixos. E o que são esses afixos? Eles são elementos que irão completar o radical, certo? E os afixos são classificados em dois: o prefixo e o sufixo. E qual a grande diferença entre esses dois? A diferença é que o prefixo é uma partícula que vem antes do radical. Vejam só o exemplo. Eu tenho aí a palavra infeliz, né? Feliz é o meu radical, que através dele eu posso criar outras palavras. Mas vejam que antes desse radical foi acrescentado a partícula in, dando um novo significado a esta palavra. Por isso, nós classificamos como um prefixo, que vem antes do radical. Mesma coisa com a palavrinha incerto. Temos como o radical CERT, ok? E antes desse radical foi adicionado aí essa partícula in, né, trazendo um novo significado para a palavra. Porque antes algo que era certo, tinha uma certeza, agora já não é mais, passou a ser incerto, improvável, tá certo? O mesmo acontece com o exemplo enferrujado. Então, lembra do exemplo da palavra ferro? Eu tenho como radical FERR, essas 4 letrinhas. Mas, analisem que antes desse radical, apareceu novamente uma partícula, no caso, em. Então, prefixo. Já o sufixo são partículas que irão aparecer após o radical. Por exemplo, vejam aí, novamente o radical feliz. E após esse radical foi adicionado a partícula ardo, trazendo um novo significado para a palavra. Felizardo. Então, nesse caso, nós temos um sufixo. O segundo exemplo, a palavra certeza. Então, novamente, foi acrescentado a partícula exa, a palavra certo, né, trazendo tanto um novo significado, e nós classificamos, nesse caso, como sufixo, porque a partícula vem após o radical. Então, é muito importante que vocês lembrem dessas definições, porque nós precisaremos em outros exemplos que eu vou trazer para vocês. Ainda sobre a estrutura da palavra, nós temos as desinências, né, que tratarão justamente da flexão das palavras. Então, as desinências são divididas em duas, tá, pessoal? A desinência nominal e a desinência verbal. Vamos ver a diferença? A desinência verbal, né, vai se tratar da flexão das palavras, tanto de gênero, né, masculino e feminino, quanto de número, se a palavra está no singular ou no plural, tá certo? Vejam só o exemplo que aparece aí para vocês. A palavra menina e a outra que está ao lado, meninas.
Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma desinência nominal de número. Mas por quê, professora? Vejam que na segunda palavra há a presença de um S. E esse S está indicando, né, que a palavra está no plural. Meninas, mais de uma. E o outro exemplo, menina, a primeira palavra, ela está no singular, apenas uma garota, tá certo? Então, desinência nominal de número, se é singular ou plural. O segundo exemplo, garoto e garota. Então, foquem a atenção de vocês nas duas últimas vogais de ambas palavras. Então, vejam que o primeiro exemplo, a primeira palavra, terminou com a vogal O e a segunda com a vogal A. Então, as vogais indicaram a qual gênero que essa palavra pertence. Nesse caso, garoto é o gênero masculino e garota, gênero feminino. Por isso que nós temos uma desinência nominal de gênero. Bem simples, né, pessoal? Já a desinência verbal vai indicar as flexões tanto de número, se é singular ou plural, como de pessoa, se é a primeira pessoa, eu, se é a segunda, se é a terceira, certo? Também vai indicar as flexões de modos verbais e de tempos, tá bom? Vejam só o exemplo. A palavrinha durmo. Então, nós temos aí uma desinência número pessoal do verbo dormir. Porque quem dorme? Eu. Logo, primeira pessoa do singular, certo? Do presente do indicativo, que é o tempo e o modo verbal também da palavrinha, ok? Ainda sobre a estrutura da palavra, nós temos também a chamada vogal temática. Como o próprio nome já diz, é uma vogal que irá aparecer após o radical da palavra. Vejam só esses exemplos que aparecem aí na telinha de vocês. O verbo amar. Então, qual o radical da palavra? As letrinhas A e M. E após esse radical, foi adicionada, então, uma vogal, que nós chamamos de vogal temática. E o mesmo acontece com o segundo e o terceiro exemplo. Vender e sorrir. Então, veja que do verbo vender, temos como radical as letras V, E, N, D. E após isso, temos a vogal E, certo? Que classificamos como vogal temática. Então, a vogal temática sempre irá aparecer após o radical da palavra, tá certo? E outro detalhe, essas vogais também têm por objetivo mostrar a qual conjugação o verbo pertence. Lembram que a primeira conjugação, né, termina geralmente com ar, a segunda e a terceira ir. E também as vogais temáticas possuem essa função, tá certo? Então, nós analisamos agora a estrutura de cada palavra que existe, né? Lembrando que nós temos o radical, que sempre irá permanecer da palavra, né? Que vai conter o significado, que é o elemento básico da palavra. Toda ela contém um radical que, aliás, não pode ser modificado, tá certo? Nós vimos também a presença das desinências, a desinência verbal, a desinência nominal, e também nós vimos a presença dos afixos, né, que são os elementos que irão aparecerem tanto antes do radical, né, que são chamados prefixos, quanto depois, que são os sufixos. E por último agora, a vogal temática. Tá certo? Essa é a estrutura de cada palavrinha que existe. Agora, nós vamos focar sobre a formação das palavras, tá certo? Antes, eu gostaria que vocês relembrassem um conceito muito importante, que são as palavras primitivas e as palavras derivadas, né? Qual a diferença? Vamos ver? Então, as palavras primitivas não são formadas a partir de outras palavras, mas através delas nós podemos formar, criar outras palavras.
Já as derivadas, como o próprio nome já dá a resposta, elas surgirão a partir das palavras primitivas. Como assim, professora? Vejam essas 3 ilustrações que aparecem aí no slide para vocês. Então, nós temos um dente, um sol e um mar. Então, ambas essas 3 palavrinhas consideramos como primitivas. Por quê? Através delas, nós podemos criar outras. Vejam, através de dente, que é uma palavra primitiva, eu posso criar dentadura, dentista, que são derivadas de dente. Mesma coisa acontece com o sol. Ensolarado, solar, né, que são palavras derivadas de sol. E mar, nós podemos criar marítimo, maré e outras. São palavras derivadas também da palavra primitiva mar, tá certo? Então, bem simples esse conceito para vocês lembrarem, certo? Então, pessoal, agora nós vamos analisar que existem 2 processos básicos pelos quais se formam as palavrinhas, certo? Que é o processo por derivação e o processo por composição. Mas, professora, qual a diferença entre essas 2 palavras, entre esses processos? A grande diferença é que a composição terá como elemento básico 2 radicais ou mais em uma mesma palavra. Vejam que interessante. Já o processo por derivação terá como foco apenas um radical, tá certo? Essa é a diferença entre os dois. Agora vamos analisar, né, por quais formas podem acontecer esses processos, iniciando pelo processo de composição. Então, vejam só a letra A. O processo de composição, né, que é a união de 2 ou mais radicais, pode acontecer por justaposição. E o que é isso, professora? Justaposição, pessoal, são quando as palavras são unidas. Eu uno uma palavra que contém um radical a outra palavrinha, junto essas 2 palavras com 2 radicais, né? E elas não sofrem nenhuma alteração fonológica. Vejam só os exemplos que eu coloquei aí para vocês. Surdo, mudo, guarda, chuva, gira, sol e outras. Então, vejam, por exemplo, a palavra guarda-chuva. Então, vejam que há a presença aí de 2 palavras. Guarda, que contém um significado, chuva contém outro. Mas quando elas se uniram, elas formaram o quê? Um novo significado. Exatamente. Mas a composição por justaposição, vejam que essas palavras foram apenas unidas. Não foi necessário acrescentar nenhuma letrinha nova e também nem tirar nada dessas palavras, tá certo? Então, esse é o processo de composição por justaposição, quando as palavras se juntam sem sofrerem nenhuma alteração. Já a composição por aglutinação é o contrário disso. São quando 2 radicais, 2 palavrinhas se juntam, se unem, porém elas irão sofrerem alterações fonológicas. Vamos ver? Então vejam aí as palavras planalto, hidroelétrica e fidalgo. Vejam que a palavra planalto é formada a partir de plano alto. Então a palavra ela sofreu uma alteração. Ah, professora, realmente, eu estou vendo que está faltando uma letrinha ali da palavra plano, não existe mais, né? Isso mesmo. Então, vejam que a palavra foi modificada. Por exemplo, a palavra fidalgo, que significa filho de algo. Vejam quanto essa palavra foi modificada. Perdeu várias letrinhas, sofreu essa alteração fonológica. Por isso, nós dizemos que ela passou por um processo de composição por aglutinação, tá bom? Foram aglutinadas. Agora, vamos analisar os 2 últimos processos por composição, que é o hibridismo
e o neologismo. Apesar da palavra ser bem diferente, hibridismo, é simples o significado. São quando dois radicais ou mais são unidos, né? Mas são unidos de um outro idioma, né? Como assim? Vejam só o exemplo. Sociologia. Então, uma parte da palavra, que é sócio, ela vem do latim. E a outra parte, logia, né, vem do grego. Mesma coisa acontece com burocracia, né, onde uma parte, buro, vem do francês, cracia, do grego. Então, professora, eu vou saber todas as palavras que existem. Como é que eu vou saber se elas provêm de uma outra língua? Não é necessário, né, que você saiba de onde que vem o significado e os radicais dessas palavras. Mas é interessante que vocês lembrem, né, quando uma palavra, né, ela é formada através de dois radicais que vêm de uma outra língua, então nós chamamos de processo por composição de hibridismo, tá bom? E o neologismo é bem simples. São palavras criadas, né, por nós, pela população. Por exemplo, a palavra internetês, uma palavra muito utilizada, principalmente nas aulas de língua portuguesa, para se referir ao quê? A linguagem da internet. Então, veja, por que essa palavrinha foi criada? Justamente para suprir alguma lacuna de significação. Então, as palavras que são criadas com esse objetivo, né, digamos assim, que não existem no dicionário, são criadas pelas pessoas, né, para haver um entendimento extra. Então, nós chamamos de neologismo, tá bom? Então, esses são os processos por composição: justaposição, aglutinação, hibridismo e neologismo, tá bom? Agora nós vamos analisar os processos que acontecem por derivação. Lembram que eu falei para vocês que a derivação tem como foco apenas um radical? Vamos analisar? Então, primeiro, a derivação prefixal, ou conhecida como prefixação. Vocês lembram o que é um prefixo, que eu expliquei para vocês agora há pouco? Professora, é uma partícula que vem antes do radical. Isso mesmo. Então, é o que vai acontecer na derivação prefixal, né? Vejam aí, eu tenho o exemplo da palavra infeliz, antebraço, enraizar, refazer, né? Que há a presença do radical e antes dele temos um prefixo. Tá bom? E a derivação sufixal ou sufixação é quando essa partícula aparece após o radical, né? No caso, beleza, estudante e outras, tá bom? E o processo de derivação prefixal e sufixal, o que seria? Seria o uso tanto do prefixo quanto do sufixo ao mesmo tempo? Exatamente. Vejam só. Esse processo acontece quando acrescenta-se tanto um prefixo quanto um sufixo ao radical de maneira independente. Vamos entender o porquê esse independente. Então, coloquei aí para vocês duas palavrinhas para ilustrar. A palavra infelizmente e a palavra anormalidade. Então, veja, temos como radical feliz, temos o prefixo in e temos o sufixo mente, formando então a palavra infelizmente, certo? E a palavra anormalidade, temos o prefixo a, o radical normal e também o sufixo idade. Então, vejam, o processo de derivação prefixal e sufixal, mesmo se nós, né, viermos a tirar uma partícula, seja o sufixo ou seja o prefixo, a palavra ainda continuará fazendo sentido. Veja só que interessante. Por exemplo, imaginem que nós vamos apagar ali daquela palavrinha infeliz o sufixo dela. Qual é o sufixo? Mente. Então, a palavra fica infeliz. Faz sentido essa palavra? Faz sim, né? Então, nós temos aí uma derivação prefixal e sufixal. A normalidade, se eu tiro, nesse caso agora, o prefixo, fica normalidade. Então, a palavra continua fazendo sentido.
Mas a derivação parassintética ou também parassíntese é a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa, é quando uma palavrinha ela vai receber tanto um prefixo quanto um sufixo. Mas a grande diferença é que há uma dependência dessas partículas no radical, porque se nós tirarmos um ou outro, a palavra não vai fazer sentido. Vejam só aí, entardecer. Então, eu tenho o meu radical, tarde, tenho o prefixo e o sufixo. Mas imagine que eu tiro, aí nesse caso, o sufixo da palavra. Ficaria como? Em tarde. Faz sentido? A palavra está, na verdade, incompleta, não é verdade? Mesma coisa acontece com emagrecer, né? Se eu tirar o sufixo, fica emagre. Ou esfriar, tirando o prefixo, friar, né? Então, o processo de derivação por parassíntese é justamente a junção desses dois elementos ao radical, mas que eles lembrem que eles são dependentes. Já o processo de derivação regressivo, né, são quando nós podemos, a partir de verbos que indicam ação, transformá-los em substantivos abstratos que também indicam ação. Por exemplo, nós temos aí os verbos comprar, cortar e chorar. Ambos os verbos expressam ações, não é isso? E se vocês observarem, antes desses verbos, nós temos 3 substantivos abstratos, como compra, corte e choro, tá certo? Então, quando há essa mudança de verbos para substantivos abstratos, nós chamamos de processo de derivação regressiva. E a última é a processo de derivação impróprio, né, que é bem simples. É quando há mudança de classe gramatical. Nós sabemos que a maioria das palavras, né, pertencem a uma classe gramatical específica, podendo então variar muitas vezes, se transformarem em outra classe, que é o caso da derivação imprópria. Por exemplo, se eu digo aqui para vocês, pessoal, a palavra jantar, qual classe gramatical que essa palavra pertence? Então, muitos de vocês, né, me diriam que ela é um verbo, e não está errado, é um verbo. Porém, vejam só os exemplos que aparecem aí. O jantar estava muito bom. Nesse caso, jantar não apareceu como um verbo, mas sim como um substantivo, né? Até porque a presença do artigo antes da palavrinha que está em estudo, que é jantar, dá a entender que ela é um substantivo, já nos ajuda. E o segundo exemplo que diz: fui jantar ontem à noite com Luiz. Nesse caso, nós temos um verbo que expressa uma ação, a ação de jantar, tá certo? Então, o processo de derivação é quando ocorre a mudança de uma classe gramatical para outra, tá bom, pessoal? Então, nós encerramos aqui nossa aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!